paz do Senhor a todos. Meu nome é Valquíria e eu estarei falando um pouco sobre a soteriologia. É uma disciplina do curso de teologia que tem como base o estudo da salvação. Nesse caso, essa disciplina abrange um conhecimento e um estudo aprofundado sobre salvação, a necessidade dela e como ela é descrita nas Escrituras, a Bíblia Sagrada. E para dar ênfase à importância dessa disciplina, o verbo salvar e o substantivo salvação aparecem mais de 150 vezes no Novo Testamento. Nele não há distinção da salvação corporal para a salvação espiritual, pois encara a pessoa inteira. Porque o homem carregado do pecado, ele corre perigo total, tanto do corpo quanto da alma. Uma vez um homem convencido pelo Espírito Santo não hesitará em invocar o socorro e o nome de Jesus Cristo para a sua salvação. Dentre alguns versículos da Bíblia que falam um pouco disso, eu quero recitar Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero começar falando sobre a natureza da salvação. Primeiramente, ela procede de Deus e ela foi planejada lá no Jardim do Éden. Ou seja, ela foi planejada por Deus, consumada por Jesus Cristo com sua morte na cruz, e ela foi aplicada por intermédio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, fazendo assim ele ter acesso à salvação. O que isso significa? Que o homem ele não tem nenhum tipo de participação para a execução e elaboração da salvação. Apenas Deus, apenas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Tem muitos detalhes sobre a salvação. Uma curiosidade é que o nosso pecado ele não podia ser remido se não fosse por sangue derramado. Se Jesus Cristo, por exemplo, tivesse morrido de outra forma, como enforcado, algo desse tipo, a gente também não seria salvos, porque precisava do sangue para remir os nossos pecados. Como diz em Hebreus 9:22, e sem derramamento de sangue não há remissão. O segundo aspecto é que a salvação ela é obtida pela graça de Deus e não pelas obras humanas. Mas isso não significa que nós que cremos em Jesus Cristo não precisemos fazer nada, não precisemos fazer a obra. Até porque fé sem obras, ela é morta. Em Romanos 2 e 3, diz que tanto gentios como judeus, pela queda do homem lá no Jardim do Éden, estão perdidos. E, portanto, todos estão igualmente culpados e estão condenados por Deus por seus delitos e pecados. Nesse caso, confiar em suas obras como meio de salvação é rejeitar o plano divino, porque a morte de Jesus, ela não foi em vão. O terceiro ponto é que a salvação ela tem alcance eterno. A salvação expressa no sentido humano, ela é expressa em três tempos: passado, presente e futuro. No passado, justificação; no presente, santificação; e no futuro, quando estivermos com o Senhor, glorificação. Já sabemos que a salvação ela só é adquirida através da fé, ou seja, crer em Jesus Cristo. E a incredulidade é um pecado que pode te trazer a perdição, pois sem crer e sem ter fé em Jesus, você não poderá ser salvo. A salvação ela possui alguns elementos operantes, que são o arrependimento, a fé, a conversão, a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. O arrependimento. O arrependimento, ele envolve uma completa mudança do pensamento sobre o pecado. E o arrependimento é uma demonstração viva que precisa de um Salvador. O arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto a fé, que é um elemento da salvação, é dizer sim para Jesus. Convenção. A palavra conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona a escravidão do pecado. Infelizmente, muitos pensam que pecar é liberdade, mas de fato, pecar é escravidão. A convenção, então, envolve dois atos. Primeiro,
dá as costas para o eu e o pecado. E segundo, crê em Deus voltando-se para Ele, abraçando assim a vida eterna. Justificação. Entende-se o ato pela qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que a Ele se achegou através de Jesus Cristo. A justificação envolve também dois atos. Primeiro, o cancelamento da dívida do pecado, que foi colocada na conta do pecador, mas que foi paga justamente pelo sacrifício de Jesus, que morreu no meu e no seu lugar, e tornando assim mais claro a justificação, pois ela não é aquilo que o homem é e tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é, e por aquilo que Cristo faz ou realiza na vida do crente. Em Romanos 3, nos versículos 24 e 26, tem uma explicação melhor sobre a justificação. Regeneração. A regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus, que outorga nova vida ao pecador que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, entregando a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado, antes morto em seus delitos e pecados, para uma nova vida na justiça de Cristo. Por exemplo, ao ser batizado, você simboliza isso ao ser imergido, pois você declara que está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Adoção. Eu irei dar um exemplo. A adoção é um processo pela qual a criança é trazida para uma família, quando até por natureza não tinha nenhum direito de pertencer a esta família. Esta transação legal traz como resultado para a criança tornar-se um filho e um novo membro da família. Desse modo, herdando com pleno direito os patrimônios daquela família. A adoção espiritual que a palavra de Deus expressa é baseada nesse mesmo princípio. Se bem que a adoção espiritual ela é mais abrangente, tanto no seu alcance quanto na finalidade. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, quem crê em Cristo Jesus é feito filho de Deus e passa a ter direitos e privilégios à posição de um filho. A filiação ainda traz o privilégio de tornar-se membro da família de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17. Santificação. Uma melhor compreensão, existe uma correlação entre a justificação, regeneração, adoção e a santificação entre elas. E assim você vai relembrando o que aprendemos até agora. A justificação é o estado que permite ao pecador ser considerado justo diante do Senhor. A regeneração, tal crente a resistir ao pecado e de glorificar a Deus. A adoção torna o crente o filho de Deus. E a santificação desenvolve a semelhança de Deus no caráter do cristão. E eu termino dizendo que aquele que busca uma vida de santificação sabe que está firmado na salvação. Porque segundo Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor.